Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Após vencer sua primeira partida na Série B 2021, bateu o Brasil de Pelotas no fim de semana por 2-1 fora de casa, o Vasco volta a campo nessa quarta-feira em São Januário para enfrentar o Avaí, bola rolando a partir das 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Jogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e um confronto que tem algumas curiosidades e alguns duelos históricos. Em 1983, por exemplo, o Vasco foi lá na ressacada, na inauguração, na verdade, do estádio do Avaí e goleou os donos da casa por 6-1. 3 gols de Marcelo Vita, 2 de Wilson Tadei e 1 de Dudu. Resultado que até hoje é o placar mais elástico da história do confronto, mas que teve ali em 2014 a sua volta, né? Na Série B daquele ano, o Avaí goleou o Vasco por 5-0 dentro de São Januário e é até hoje a pior derrota do Vasco na história do estádio em quase 100 anos, em mais de 90 anos de São Januário. E uma outra curiosidade é que na última vez que esses dois times se enfrentaram em São Januário, um jogador brilhou com a camisa do Avaí, mas hoje ele veste a do Vasco. Daniel Amorim, centroavante que entrou muito bem contra o Brasil de Pelotas, fez um dos gols, inclusive, da virada vascaína. Em 2019, atuava pelo Avaí e estragou a festa ali da estreia do Vanderlei Luxemburgo. O Vasco vencia por 1-0, gol de Ricardo Graça. E lá no finalzinho, já nos acréscimos, Daniel Amorim empatou, deixou tudo igual e estragou a festa da torcida vascaína. Vamos ver se agora do lado certo ele consegue trazer mais uma vez alegria para a torcida cruzmaltina. Esse será o confronto de número 27 da história de Vasco e Avaí, que começou lá em 1952 no amistoso, disputado lá em Florianópolis e vencido pelo Vasco por 2-1. De lá para cá, 15 vitórias do Vasco, 6 empates e apenas 5 derrotas, e vive uma série de 7 jogos de vencibilidade contra o Avaí. Avaí que ainda não venceu nessa Série B. O time chegou, inclusive, badalado ali como postulante ao G4, e claro que ainda pode ser, a gente está só no início da Série B, mas não conseguiu nenhuma vitória nesses primeiros 3 jogos, tem 2 derrotas e apenas 1 empate nesse comecinho de Série B. É um time que, assim como o Vasco, gosta de sair tocando curto, gosta de sair trabalhando a bola desde o seu campo defensivo, mas que tem tido muita dificuldade para encontrar os espaços, principalmente por dentro. Assim como o Vasco também, é um time que ataca muito pelas laterais. Inclusive o Avaí é o time que mais cruzou bolas até agora na Série B, mesmo tendo um jogo a menos em relação aos times que entraram em campo ontem, por exemplo. O Avaí já cruzou 105 bolas para dentro da área. A gente está falando aí de uma média de 35 cruzamentos nos 3 primeiros jogos disputados até agora. O time joga num 4-3-3, mas tem 2 laterais que apoiam muito, seja o Edilson pela direita e o Diego Renan pela esquerda, ou até mesmo quando joga o João Lucas, outro lateral esquerdo que aparece muito no apoio, inclusive é um dos principais cruzadores dessa Série B, mesmo tendo sido reserva no último jogo, e que tem ainda 2 pontas muito incisivos, mas que trabalham de maneira diferente. Pela direita, o Renato, ex-fluminense, já está há algum tempo vestindo a camisa do Avaí. Por ser destro, é um jogador que procura muito mais a linha de fundo. É um dos jogadores que tentam muitos cruzamentos nessa equipe do Avaí. Já pelo lado esquerdo, quem atua por lá é o Vinícius Leite, que é destro, ou seja, aquela ideia do extremo jogando de pé trocado. E o Vinícius Leite, para mim, é um jogador que o Vasco tem que ter muita atenção. Ele é, nesse momento, o líder de assistência para finalização do campeonato, ou seja, é o jogador que mais produz oportunidades de gols para os seus companheiros nesse iniciozinho, pelo menos, de Série B. São 9 passes para finalização em apenas 3 jogos. Por ser um jogador destro atuando pela esquerda, a tendência é que ele corte para dentro e role essa bola para quem vem de trás. Como o Avaí joga num 4-3-3, depende muito da aproximação desses homens que vêm de trás, principalmente do Bruno Silva, que é um jogador que tem virtude na finalização de média distância, é um jogador bom no cabeceio. Falei aqui que o Avaí cruza muita bola para a área, inclusive o único gol do Avaí marcado realmente por um jogador do Avaí, já que contra o Brusque foi um gol contra, foi exatamente do Bruno Silva de cabeça, chegando de trás e aproveitando o cruzamento do Renato. Então a dinâmica ofensiva do Avaí normalmente passa por isso. Quando vai pela direita, chega na linha de fundo e cruza pela esquerda. Muitas vezes, quando chega nos pés do Vinícius Leite, que é inclusive um bom driblador, ele corta para dentro e rola para quem está vindo de trás finalizar. Mas isso não tem surtido muito efeito. Como eu disse aqui, na Série B, o único gol de bola rolando realmente marcado por um jogador do Avaí foi anotado pelo Bruno Silva de cabeça no cruzamento do Renato.
Na temporada, a média do Avaí é inferior a 1 gol por jogo. São 23 bolas na rede em 24 confrontos. Tanto que o técnico Claudinei Oliveira já trocou seu centroavante algumas vezes. Júnior Dutra já foi titular, o Getúlio já foi titular, o Jonathan foi titular no último jogo. O Avaí ainda procura esse artilheiro para dar um pouquinho mais de sustentação nessa jogada pelo lado, para você ter um pouquinho mais de peso de área e qualidade na finalização, já que o Avaí é o time que mais finaliza nessa Série B. Foram 49 tentativas em apenas 3 jogos, uma média muito alta. E ainda assim, um aproveitamento muito baixo de gols. E isso acaba afetando também a forma como se defende. Como o Avaí tem tido muita dificuldade para marcar gols, vai cada vez lançando um pouco mais os seus meias à frente e deixando buracos atrás. Uma das coisas que eu reparei assistindo os jogos do Avaí é o espaço entre as duas linhas, a linha média e a linha de defesa. Fica um buraco muito grande entre os volantes e os zagueiros, que costuma gerar algumas boas oportunidades ofensivas, inclusive alguns dos gols sofridos pelo Avaí nessa Série B resultaram dessa maneira. O Vasco tem tido dificuldade para jogar entre essas linhas, tem dificuldade para jogar um pouco mais centralizado, como disse aqui, assim como o Avaí. É um time que explora muito o corredor lateral para cruzamentos e joga pouco por dentro. Mas na última partida contra o Brasil de Pelotas, quem entrou muito bem por ali e pode ser titular hoje é o Juninho. É um jogador que tem a facilidade na construção um pouco mais por dentro, tanto no toque de bola quanto carregando. É um jogador habilidoso, bom no 1 contra 1, que costuma arrastar essa marcação por dentro e abrir espaços. O Avaí já dá esse espaço. Se o Juninho tiver num bom dia, realmente for titular, acredito que o Vasco pode explorar muito bem esse setor, tanto para concluir a jogada da entrada da área, quanto para aparecer por ali, dando uma assistência com um pouco mais de qualidade para o canto, fazer uma diagonal nas costas dos zagueiros, por exemplo. Ou até mesmo o Gabriel Peck, que começou a temporada como artilheiro e perdeu um pouquinho isso nos últimos jogos. Porque o Avaí tem uma defesa muito sólida no jogo aéreo, tem 2 zagueiros muito bons nesse tipo de jogada, 2 zagueiros altos, 2 zagueiros experientes, que são Alan Costa, ex-Internacional e Vitória, e o Alemão, que já há muito tempo vem vestindo a camisa do Avaí, teve a passagenzinha ali pelo futebol árabe, retornou, mas que são 2 jogadores de imposição. Então acho que se o Vasco tentar forçar muito o jogo aéreo, como tem feito nas últimas rodadas, não vai encontrar espaço. Agora, se tentar trabalhar um pouquinho essa bola mais por dentro, não que não deva ir na linha de fundo, mas se for na linha de fundo e tentar um passe rasteiro para trás, por exemplo, tentar encontrar os espaços entre essas 2 linhas, para você não ficar dependente só de bola por cima, acho que vai facilitar o jogo do Vasco e o Vasco pode conseguir uma boa vitória contra o Avaí. Bom, galera, é isso. 7 horas da noite, bola rolando em São Januário para Vasco e Avaí. Eu vou estar lá na Vasco TV, aqui no YouTube mesmo, comentando essa partida para vocês. E meia horinha depois do apito final, meia hora, 40 minutos, estarei aqui no canal com o pós-jogo, batendo um papo com vocês, analisando essa partida, se Deus quiser, com a vitória do Vasco. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.